Quero convidá-los agora a colocar em pé mais uma vez. Vamos abrir as nossas Bíblias mais uma vez. Pastor Ernesto, junto com as irmãs, oraram, escolheram um tema para que este encontro de irmãs, o primeiro encontro das irmãs aqui nesta cidade, viesse ter um tema para assim estarem realizando este trabalho para a glória do Senhor. E nós vamos ler conforme já foi lido nesta noite, iremos reler, obedecendo aqui aquilo que foi instituído para a glória de Deus, este tema. No capítulo de número 1 de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1. Eu quero ler com vocês o versículo de número 4 e depois o versículo de número 8. Amém? Amém. Todos acharam? Amém. Que Deus abençoe a igreja em nome do Senhor Jesus. Versículo 4 está escrito assim: e estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que, disse ele, de mim ouviste. Versículo de número 8: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Amém? Podem tomar assento, amados irmãos, e se você sentir vontade de glorificar Jesus, glorificar a Deus, pode glorificar. Amém? Eu não tenho costume de ficar dizendo, levante a mão, ergue os braços, dê glória a Deus, fale para o teu irmão. Nada disso, eu não tenho esse costume. Vocês glorifiquem a Deus porque Ele merece. Amém? E porque nós somos gratos a Ele. Mas não espero mandar não, porque assim você não vai dar nenhuma glória para Ele. Vai voltar para casa e quando chegar lá, você vai orar para deitar na sua cama e descansar. E você vai lembrar, fui na igreja e não tem nenhuma glória para Jesus, né? E nós viemos aqui para glorificar, né, irmãos? Aleluia! Paulo, na sua carta aos Efésios, no capítulo de número 5, versos 18, ele disse assim, que nós não devemos nos embriagar com vinho, porque há contenda, mas ele diz assim, mas enchei-vos do Espírito Santo. Esse enchei-vos do Espírito Santo não há um limite para isso. Quanto mais nós enchemos, mais nós devemos encher, porque não há para nós cristãos um limite, dizendo, eu estou tão cheio que não posso mais buscar e nem receber. O Espírito Santo deve ser plenamente movido em nossas vidas, o Espírito Santo. Então encher do Espírito Santo é algo que não se limita, não tem limite. E dar glória a Deus também, irmão, pelo crente que é grato a Deus, não tem limite, né? Nós damos glória sem parar. E olha, irmão, tem lugar que às vezes nem tem gente que dá glória, porque as pessoas vão até estranhar, mas nós estamos dando glória lá no íntimo do nosso espírito, junto com a presença do Espírito de Deus. Nós estamos dizendo glória, 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 e é só glória. Louvado seja Deus. E o crente precisa da glória. Muito bem, meus amados irmãos, é uma noite muito especial para nós, pois o Senhor Deus nos trouxe aqui nesta noite para trazer ao nosso coração uma palavra que é da sua vontade para nós. A palavra de Deus para nós nesta noite é uma palavra muito também propícia
para os anos ou a era que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo, irmãos, uma era em que nós vemos de nossa parte, muitas das vezes, uma apatia muito grande e muitas das vezes também um comodismo muito grande no meio do povo de Deus, do povo que louvam e adoram a Deus e são chamados por Deus para cumprir os projetos que Deus tem para com o seu povo. Nós vivemos uma época em que muitos têm perdido de vista ou não têm chegado ao conhecimento de muito o objetivo que Deus tem para conosco como igreja. Nós vemos que Jesus, quando ele veio, ele chamou os seus discípulos. Os discípulos andaram com Jesus cerca de 3 anos. Dentro de 3 anos, eles presenciaram muitos milagres, muitas coisas maravilhosas, aprenderam em muitos sermões e estudos que Jesus preparou para eles. Jesus operou muitas coisas maravilhosas e eles aprenderam. E chegou a hora do Senhor Jesus ser levado à prisão para ser morto, e assim aconteceu. Ao 3º dia ele ressuscita, e após ressuscitado, Jesus busca os seus discípulos novamente. Nós vemos Jesus buscar os discípulos um a um, quando ele começa o seu ministério na Galileia, e ele ali forma a sua igreja, ele levanta os seus discípulos, ele parte e ele ressuscita ao 3º dia, e agora ele volta a buscar os seus discípulos. Aonde eles estavam? A Bíblia relata que eles estavam num lugar fechado, com medo dos judeus, pois haviam matado o divino mestre, e agora quem professasse o nome de Jesus certamente morreria. Veja a situação da igreja naqueles dias. Quando nós olhamos para a situação da igreja naqueles dias e olhamos para a situação da igreja nos dias de hoje, nós devemos alegrar muito, irmão, porque hoje nós podemos pregar em qualquer lugar, testificar de Jesus, dar testemunho, orar pelas pessoas, visitar hospitais no Brasil, podemos orar nas grandes reuniões ali dos nossos líderes parlamentares e de prefeituras e etc., porque nós temos liberdade. Mas naqueles dias não, quem professasse morria, e agora eles estavam com medo, estavam fechados em um lugar com medo de se apresentar ou sair na rua, porque poderiam ser mortos por ser seguidor do Nazareno que foi morto, e agora eles estavam ali fechados. Mas Jesus, ele, quando ele ressuscita, aleluia, ele vai buscar os seus discípulos. Ele vai buscar os seus discípulos, porque ele consumou ali o seu sacrifício por nós, mas ainda não tinha, aleluia, estabelecido, inaugurado a sua igreja, e ele não deixou que os objetivos do Pai e os projetos divinos caíssem por terra. Onde ele ressuscita, ele chega ao cenáculo, e diz a Bíblia que, estando eles reunidos com medo dos judeus, Jesus apresenta no meio deles e sopra sobre eles e diz: paz seja convosco. Aleluia. E a Bíblia fala que a alegria invadiu o coração dos discípulos, e eles ficaram tão alegres, que era tão grande a alegria, que eles não conseguiam entender o que estava acontecendo. Mas Jesus assopra sobre eles o Espírito Santo e diz: recebei o Espírito Santo. Porque o assunto desta noite é um assunto muito importante para nós como igreja. Nós vamos falar sobre o Espírito Santo em poucos minutos. Falar sobre o Espírito Santo, irmãos, é algo muito tremendo. O Espírito Santo, ele é uma pessoa que deve ser reverenciado, honrado, amado, respeitado, porque o Espírito Santo, irmãos, ele não está lá fora. O Espírito Santo está aqui, no meu e no seu coração. Ele mora no nosso coração. Ele mora dentro de nós.
O Espírito Santo é aquela pessoa que está conosco em todos os momentos e conhece cada pensamento, cada momento da nossa vida. Pode ser lá dentro do quarto com a luz apagada, fechadas as portas, trancado com chave, dentro do banheiro tomando banho, dentro da empresa onde nós trabalhamos, onde você trabalha, dentro da faculdade onde você estuda, lá no colégio onde você está, junto com o seu amigo, com a sua amiga, com o seu irmão, a sós, em qualquer lugar que você está, Ele está presente, conhecendo todas as nossas atitudes, pensamentos e ações. Ainda tem outra coisa. Ele é aquele que está nos preparando para nós encontrar com Jesus. E sem Ele, irmãos, não haverá arrebatamento para nós. Sem o Espírito Santo, Jesus arrebata todos quantos estão com Ele. Mas aqueles, embora tendo uma carteirinha, ser chamado de crente, ou de ministro, ou de presidente do circulação de jovem, de escola bíblica dominical, professor de escola bíblica dominical, se não tiver com o Espírito Santo, não vai subir no arrebatamento, porque é Ele, o Espírito Santo, que nos prepara para esse momento tão glorioso que vai acontecer a qualquer momento. Pode ser ainda nesta noite o arrebatamento da igreja, e nesta noite Deus está dizendo para nós como nós temos tratado o Espírito que habita em nós, que é santo e é de Deus. Ou será que nós estamos como a igreja, irmãos, a igreja que estava ali em Samaria, que quando Paulo disse assim, já recebeste o Espírito Santo, ele disse, não, nunca ouvi falar do Espírito Santo. Nós não podemos, né, irmãos? Nós temos que conhecer aquele que é santo e nosso companheiro em tudo. Quando você geme naquele aperto, naquela aflição, e você olha de um lado e do outro e diz que ninguém está vendo o meu sofrimento, Ele está aí juntinho de você, te dando força, te consolando, te iluminando, te dando direção, para que você não desvie teus pés da presença do Todo-Poderoso. Quantos em nosso meio são batizados com o Espírito Santo? Isso eu vou perguntar depois sua mão. Você que já é batizado com o Espírito Santo, graças a Deus, mas muitos irmãos ainda não são batizados com o Espírito Santo. Nesta noite, Jesus pode te batizar. Eu não posso, nenhum obreiro aqui pode, mas Jesus pode. Nós podemos orar por você, interceder junto a Deus, para que Ele te batize com o Espírito Santo. Mas esse batismo só vai receber se você, nesta noite, abrir o teu coração, para que o Espírito de Deus mova a tua vida. Ali, Pai, tu vais, onde não tu glórias, ai, como canal de nação. E nesta noite Ele pode te renovar também. Você que não fala mistério há muito tempo, pode falar nesta noite, porque Ele está aqui em nosso meio. Ele está junto de você e Ele está, aleluia, nesta hora, te impulsando para falar em mistério. Fale em mistério. E você que já é batizado, mas está cheio de dúvida, tira as tuas dúvidas nesta noite e deixa o Espírito Santo falar no teu coração. Falar no teu Ali estavam homens que 3 anos andaram com Jesus, mas eles não puderam entender, compreender, ver a dimensão daquela glória tão grande. O Mestre ressuscitado, glorificado,
Aí Jesus falou para eles assim: olha, vocês recebam o Espírito Santo. Por quê, irmão? Para que eles pudessem entender as coisas de Deus. Às vezes você diz: mas eu não entendo o que acontece com os crentes. Os crentes são felizes, os crentes andam, ninguém persegue os crentes. Eu não vejo a polícia prendendo os crentes, eu não vejo os crentes brigando, se embriagando, participando das orgias. Eu não sei o que acontece, mas na hora que você recebeu o Espírito Santo de Deus na sua vida, você vai entender tudo isso, porque Ele vai te ensinar todas essas coisas maravilhosas. Aleluia. Por isso, se você ainda não recebeu a Cristo como Salvador, receba-o nesta noite. Não deixe para amanhã, receba ainda nesta noite, para que você possa entender as coisas de Deus. Porque, irmãos, a Bíblia fala que o Espírito Santo, ele penetra as profundezas de Deus e ele revela aquilo que está oculto, ele revela para nós. Por isso Jesus sopra sobre eles. Muito bem, por um espaço de 40 dias, Jesus esteve com os discípulos já ressuscitado, Cristo ressurreto. Falou muito acerca do reino dos céus, falou muito acerca da vida espiritual, a comunhão com Deus, a salvação, a vida eterna, etc. Mas chegou a hora de Jesus ir para o Pai. Agora iria cumprir aquilo que ele disse: eu vou preparar-vos lugar. Ia cumprir agora. E Jesus chama os seus discípulos. Nós entendemos pela Bíblia Sagrada que quando Jesus estava ali no monte da Galileia com eles, já pronto a subir ao céu, ele chamou todos os seus discípulos e disse para eles assim: a Bíblia está dizendo que ele determinou, isto é, Jesus deu uma ordem para eles, dizendo para eles assim: vocês vão para Jerusalém, vocês entram no cenáculo e não se ausente de lá, fiquem lá, porque eu hei de enviar a promessa que eu vos disse, que do Pai viria, que eu deveria ir para que ele viesse. Mas Jesus determinou. O que é determinar? Determinar é nós falar algo com convicção, com certeza, de forma que não vai ser contrário, vai dar certo. E Jesus assim determinou, Jesus ordenou, também podemos dizer, e foi uma ordem deles. Era o quê? Ir para o cenáculo, para receber a promessa. E a Bíblia fala, irmãos, a Bíblia relata e mostra a história de duas grandes festas do ano judaico. A maior festa do ano judaico é a Páscoa. E depois dos 50 dias da Páscoa vinha a festa das primícias, que apresentavam a Deus as primícias das lavouras. E foi exatamente aí que veio e que aconteceu a efusão do Espírito Santo aos discípulos, aos apóstolos. Para quê? Para que, como na festa da primícia eles pegavam os melhores, as primeiras das novidades da lavoura, e oferecia a Deus na mesma festa, as primeiras almas chegariam ao reino de Deus, deste mundo para Deus. E assim ocorreu. Foi quando eles estavam no cenáculo, diz a Bíblia que eles estavam todos assentados, e havia por cerca de 120 irmãos. No princípio, na Galileia, tinha quase 500 irmãos, mas quando o Espírito Santo chega, que ele vem sobre os discípulos, conforme é narrado aqui, como se fosse como língua de fogo repartida entre eles, e eles começam a profetizar em línguas, de maneira que ali havia naquela cidade, para adoração, haviam pessoas
versículo, o poder do Espírito Santo, para que todos pudessem receber a mensagem de Deus. Já naquela festa, naquele encontro, o Evangelho se espalhou, e Pedro, cheio do Espírito Santo, ele pregou, e muitas almas renderam para o reino de Deus, inaugurando a igreja do Senhor. Ali estava cumprindo o projeto de Deus para a comunidade. O projeto de Deus que Isaías, 700 anos, profetizou que Deus haveria de derramar o seu Espírito como rio sobre terra seca. Ali cumpriu-se a promessa do profeta Joel, que profetizou que nos últimos dias Deus derramaria o seu Espírito sobre toda a carne. Ali estava o grande projeto de Deus se realizando, e esse projeto não parou. Quando nós abrimos a Bíblia em Atos dos Apóstolos e começamos a ver sobre a infusão do Espírito Santo, irmãos, isso aqui não é só para nós ficar lendo e admirando e dizendo: meu Deus, que coisa bonita, meu Deus, que maravilha, olha o que ocorreu, olha Pedro na ousadia, no poder do Espírito Santo, olha para as nações recebendo a mensagem nas línguas que os irmãos falavam pelo poder do Espírito Santo. Não, irmãos, aqui está escrito com propósito para mim e para você, porque Deus quer que isso aqui não fique só na leitura, mas cumpra nas nossas vidas, nos dias atuais, porque muitas almas estão morrendo e indo para a perdição, e muitas das vezes nós não estamos proclamando a salvação. Mas pastor, eu não consigo falar de Jesus. É por isso que Jesus ordenou aos discípulos: vocês não se ausentem em Jerusalém até que vocês recebam. Não se ausentem. Os obedientes ficaram, esperaram e receberam, e pregaram. E nós estamos aqui por causa de homens e mulheres que não negligenciaram a ordem do Divino Mestre. Se nós estamos aqui nesta noite como igreja, com todos os privilégios que nós temos, é porque homens e mulheres foram corajosos e enfrentaram a situação, obedecendo, aleluia, a ordem do Divino Mestre, foram revestidos, pregaram para que o Evangelho chegasse até nós. Agora e hoje, irmãos? E hoje, o que vamos fazer? Vamos obedecer a voz de Jesus? Vamos ter essa infusão do Espírito Santo como algo de importância para nós, para a nossa salvação, para a pregação do Evangelho, para a expansão do reino de Deus, para a salvação das almas, para milagres acontecer? Ou vamos ficar só na leitura bíblica? Leu, pronto. Irmãos, esta noite foi cantado sobre milagre. Vai acontecer milagre hoje aqui. Mas é muito importante nós observarmos que todos os milagres foram acontecidos diante de uma situação que trouxe um grande aquebrantamento ao coração do homem. Todos os milagres. Analise o milagre que uma mulher não pediu milagre. A Bíblia fala que a multidão seria Jesus, ia passando por Naim, e outra multidão vinha levando um defunto para ser sepultado, e a viúva chorava muito, ela estava aquebrantada, o seu coração estava totalmente comovido, moído pelo acontecimento que havia acontecido, pois o seu filho estava morto. E Jesus, olhando para aquela mulher tão triste, aquebrantada, contristada, seu coração ferido,
entendeu agora por que o Espírito Santo nesta noite quer que você seja cheio dele? A hora que você chegar no seu emprego e aquela pessoa que te critica como crente abrir a boca, você é cheio do Espírito Santo, Deus te dará uma palavra que levará a crer no Senhor Jesus. Quando você encontrar aquele osso endemoniado que zombar de você e querer namorar com você, você vai ter uma palavra, porque você vai estar cheio do Espírito Santo e mostrar para ele a diferença que há entre luz e treva, e ele vai tomar a decisão de aceitar Jesus. Quando você pensar em roubar algo que não é seu, pegar algo que não te pertence, se você estiver cheio do Espírito Santo, ele vai te encher de sabedoria e vai te dar discernimento que não agrada a Deus e que é santo, chamado, lavado, santificado no sangue do Cordeiro, não faz parte desta vida, e a nossa riqueza não está aqui, mas está com Cristo no céu. Porque é o Espírito Santo que faz isso. Por isso Jesus deu uma ordem para eles, é uma ordem. Aquele que ficou, recebeu. Aquele que não ficou, foi embora, não recebeu nada. Não recebeu nada. Irmãos, se nós tratarmos o Espírito Santo como nós tratamos alguém que mora conosco dentro de casa, irmãos, o Espírito Santo não vai poder fazer nada por nós. Você já levantou, já viu aquela pessoa que levanta de manhã, passa perto do pai e da mãe, não dá a paz do Senhor, nem um bom dia, nem como vai, nem um aperto de mão? Muitos crentes fazem isso com o Espírito Santo. Levanta cedo, sai correndo para o serviço, trabalha o dia inteiro, volta em casa. Quando ele lembra do Espírito Santo, já foram 24 horas. E ele está querendo fazer algo para nós. Irmãos, não existe cura sem o Espírito Santo. Não existe. A Bíblia mostra que Jesus, nos seus sermões, a Bíblia fala que o Espírito Santo estava sobre ele para curar. Então, muitas das vezes nós estamos enfermos e não recebemos a paz. Por quê? Aquele que nos cura, ele não tem liberdade para nos curar. É por isso que Jesus estava preocupado com eles e deu uma ordem: vocês vão para Jerusalém, não saiam de lá. Mas quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês vão receber poder, virtude. Aí vocês vão testemunhar de mim. Começa aqui e vai até os confins da terra. Não tem mares, não tem planícies, não tem montanha, não tem distância. O Espírito Santo vai levar vocês aonde é que for preciso. Tem crente, irmão, que recebe o batismo do Espírito Santo e nunca mais ele se preocupa em falar em mistério. E outros até criticam o que fala em mistério. Mas, meus amados, tem uma coisa: nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Por quê? Por quê? Porque Deus tem propósito na terra com a minha vida e a sua vida. Mas eu não sou pastor, eu não sou missionária, não importa. Jesus tem uma alma do seu lado que precisa ouvir da sua boca que Ele é o Salvador. E como que você vai falar sem o Espírito Santo? Quantas vezes você tentou falar e não saiu nada? Está faltando ser cheio. Eles não podiam sair de Jerusalém, não abrir a boca enquanto não recebesse o Espírito Santo. Irmãos, eram homens e mulheres que tiveram 3 anos ao lado de Jesus. Eram pessoas que viram Jesus operar os milagres assim de olho aberto. E a Bíblia fala que quando Jesus enviou os discípulos pelo mar, a Bíblia fala que Jesus foi orar. À tarde eles estavam no meio do mar, o vento açoitado pelas ondas. Na 4ª vigília da noite, Jesus desce do monte, vai andando por cima das águas. Quando eles olham para Jesus, eles ficaram assombrados, começaram a gritar com medo. E a Bíblia relata que eles não tinham
Irmãos, às vezes Jesus está operando um milagre dentro da nossa família, e se o Espírito Santo não revelar para nós, nós não entendemos nada. Nós vamos arrumar um jeito de justificar. Foi aquele médico lá, ontem eu tomei aquele chá na horta lá, e aquilo foi uma beleza. Nós não entendemos que é uma obra do Espírito Santo, porque ele não acha liberdade. Deus quer liberdade do nosso coração. Não existe milagre sem aquebrantamento. O que é o quebrantamento? O quebrantamento é o desejo que nós sentimos profundo no coração de receber algo que é de suma necessidade e não podemos deixar de receber. Isso para a minha vida não pode jamais deixar de acontecer. Eu preciso, eu vou atrás, eu vou correr, eu vou buscar, vou pagar o preço para receber. Eu me lembro, irmãos, quando aceitei a Cristo como Salvador, eu saí de uma vida desgraçada, sem nenhuma graça de Deus, idólatra, beberrão, mentiroso, jogador e etc. Quando eu cheguei na igreja a primeira vez, eu e minha esposa aceitamos a Cristo como nosso Salvador. Quando eu ouvi falar do batismo do Espírito Santo, e o pastor ensinou pela primeira vez que o batismo com o Espírito Santo é uma experiência que Deus quer dar para nós, que é a mesma experiência que os apóstolos tiveram, e que pelo batismo do Espírito Santo eu seria revestido de poder, eu poderia pregar o Evangelho, enfrentar o mundo, anunciar com eficácia e falar da volta de Jesus, expulsar até mesmo os demônios, porque o poder do Espírito Santo me daria a condição de nós crermos a ponto de expulsar demônios. Irmãos, foi um mês inteiro eu jejuava e orava e dizia: eu quero ser batizado com o Espírito Santo. Aonde eu passava eu ia dizendo: eu quero ser batizado com o Espírito Santo. Num culto na casa de uma irmã, quando deu 8:30 da noite, o pastor pregando, de repente veio aquele poder na minha vida, a minha boca encheu de línguas que eu não sabia, e eu fui cheio de um poder de Deus, que aquele corredor da casa era pequeno para mim. Ali eu falava em espanhol, eu falava em inglês, eu falava as línguas que eu não entendia nada. Aleluia! E a partir daquele dia, a 25 anos de vitória, e cada dia eu oro, choro e peço: Jesus, me encha do teu Espírito Santo, encha minha vida, dá-me sabedoria, dá-me entendimento, me ajude a vencer. Espírito Santo, faça algo maravilhoso. Porque, irmãos, o culto de hoje é uma maravilha, o de amanhã precisa ser maior ainda, porque a experiência de hoje não serve para amanhã. Nós temos que ter novas experiências com Deus, nós temos que ter novas experiências na obra de Deus, porque é de glória em glória que nós alcançamos a nossa vitória e herdamos a coroa de vitória, a coroa de justiça, a coroa da vida. Obrigado, Espírito Santo. Quantos discípulos receberam o Espírito Santo, irmão? Ninguém segurou eles. Acabou mesmo, acabou. Expuseram. E o povo atônito à beira do cenáculo, um dizia: está cheio de moço. Mas Pedro levanta e ele prega no poder do Espírito Santo, e almas rendem aos pés do Senhor Jesus. Irmãos, porque a nossa cidade está mergulhada no crime, no roubo. O nosso país está mergulhado nessa miséria que está. É porque nós temos deixado de buscar a presença de Deus para pregar a verdade aos povos. E tem uma coisa, irmãos: a nossa salvação é pela graça. Nós somos salvos pela graça, mas a nossa salvação é projeto de Deus para salvar
salvação da nossa família, dos nossos vizinhos, de toda essa nação. A palavra de Deus diz que Deus não quer que ninguém se perca, mas que todos se arrependam, venham ao conhecimento da verdade. É tempo de nós colocar a presença de Deus e buscar de Deus o enchimento do Espírito Santo. É tempo de nós buscar a presença do Espírito Santo. É hora de nós criar situação para que haja liberdade do Espírito Santo na nossa vida, para que ele não seja suprimido, para que não seja apagado, extinguido do nosso ser. É tempo de nós buscarmos. Despertamos no momento que é agora, porque Deus tem um projeto para mim e para você. Deus não te chamou meramente por chamar. Ele ama a sua vida, Ele ama a sua alma e te salvou para você sentir o gozo da salvação, ser cheio do Espírito Santo e anunciar que Jesus salva aquele que está perdido. Deus tem projeto para uma igreja e o tempo é agora, a igreja do Senhor. Levantamos os dias que estamos vivendo, levantamos nossos olhos para o céu e clamamos e olhamos para o mundo que está mergulhado no pecado e assumimos a nossa responsabilidade e ouvimos a voz, a ordem do Mestre Jesus. Receba o poder do Espírito Santo e sejam minhas testemunhas. É preciso que tenha testemunha de Jesus na terra. Nós somos essas testemunhas. Mas pastor, não tem esse negócio demais, irmãos. A Bíblia é enfática. A palavra do Senhor diz que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. É dever do crente. Jesus disse: aquele que não renunciar a si mesmo e não tomar a cada dia a sua cruz, não é digno. Aquele que lança a mão no arado e olha para trás, não está apto para o reino de Deus. A Bíblia é enfática. Salvação não é uma brincadeira. Salvação é a graça de Deus manifesta para nós que não merecíamos e não merecemos. Mas esta salvação tem o objetivo: nos livrar das trevas e também livrar aqueles que estão perto de nós, pela mensagem da salvação. Proclama que Jesus é Salvador. Proclama que o Senhor ainda opera milagres. Mas pastor, eu tenho medo de falar e Jesus não operar. Irmãos, se não houver quebrantamento, não há operação de Deus. Pode fazer 15 dias de festa, se nós não abrir o coração, Deus não opera. A Bíblia fala que quando Jesus ia passando por Jericó, um homem chamado Bartimeu, mendigo, possuidor de uma capa de mendigo, aquela capa era algo que ele tinha, que dava a ele, ali, irmãos, dava aquele moço o direito de mendigar aquela capa. Foi tudo que ele recebeu da sociedade e das leis, era uma capa que dava-lhe o direito de mendigar. E a Bíblia diz que aquele homem mendigando às portas de Jericó, de repente ele escuta um barulho e ele pergunta para alguém do seu lado: que barulho é esse que está acontecendo aqui perto de Jericó, as portas de Jericó? Alguém diz para ele: Jesus, o Nazareno, está passando. A Bíblia mostra que aquele homem, de uma maneira impetuosa, num momento, num parto que deu nele, ele pula, ele levanta e ele começa a gritar e a pedir e a clamar e a buscar, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aquele coração foi aquebrantado, a necessidade na vida daquele homem foi
Você acha que Deus nesta noite ele não pode mover o céu por causa daquele que ele ama e chamou aqui na terra, que ele tem um projeto? É só você clamar e ele abrirá as portas e derramará do céu. Pois sendo nós ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Quanto mais hoje justificado, ele nos dará a sua graça e nos encherá do seu Espírito Santo. A Bíblia diz que Jesus parou e mandou chamar aquele homem e disse para ele: o que quer que eu te faça? O que quer que eu te faça? Abriu-se um leque ali, abriu-se para aquele homem uma oportunidade de pedir o que ele queria. Ele podia pedir o que ele queria. O que você quer que eu faça por você? Irmãos, a palavra do Senhor ela é muito clara. Quando o Senhor ele diz para Jeremias: clama a mim, clama, e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você não sabe. Por que ele disse isso a Jeremias? Porque ele anunciava uma grande destruição, que viria às nações e destruiria os pecados que estavam entre a nação. Mas para o seu servo ele disse: você clama a mim e eu vou responder. Eu vou anunciar a você coisas grandes e firmes que você ainda não sabe. Promessa de Deus para crente, irmãos, é promessa, e é a promessa de coisas grandes. Coisas grandes. Coisas grandes. Não é fazenda, não é escritório, não é avião, não é chave de apartamento. Isso não é grande. Nós morremos, perece tudo aqui e não levamos nada. Não compra salvação, não ganha alma para Jesus, não dá direito de entrar no céu. Coisas grandes que o Senhor anuncia é a presença dele na minha e na sua vida. Tem que cair por terra. Coisas materiais nunca foram classificadas diante de Deus como coisas grandes, mas Deus fala de coisas espirituais. Capítulo 11 de Lucas, a Bíblia fala de uma viúva e de um juiz. Diz que a viúva batia e pedia: faça justiça, faça justiça, faça justiça. O juiz não temia a Deus, não respeitava os homens, mas ela todo dia: faça-me justiça contra o meu adversário. Um dia ele levantou e falou assim: olha, eu vou fazer justiça, porque embora eu não tema a Deus e nem respeito os homens, mas essa mulher me amolesta, então para que ela não venha me amolestar, eu vou fazer justiça. E ele levantou e fez justiça. Aí o Senhor Jesus falou assim: e quanto mais fará Deus para aqueles que o buscam? Quanto mais dará Deus riquezas? Não. Jesus falou: o Espírito Santo aos que creem. Porque nós somos dependentes do Espírito Santo. Igreja sem o Espírito Santo, irmãos, é um ajuntamento de pessoas, não passa disso, tá? Mas ele está aqui nesta noite, sabe por quê? Foi ele que te trouxe. Sabe por que você deixou sua casa e veio aqui? Porque o Espírito Santo te trouxe. Ele te encorajou. Ele arrumou meios para você vir. Ele te deu força para você vencer aquela dificuldade. E ele te trouxe. Ele está aqui. Mas o que ele está fazendo aqui nesta noite, nos despertando, porque Deus tem um projeto muito grande conosco. E Deus não está conseguindo realizar o seu projeto, porque o Espírito de Deus não está tendo liberdade. Por isso o tema desta noite: mas recebereis virtude. Deus quer dar virtude do Espírito Santo para nós.
precisa de mim e de você. Nós estamos aqui para uma delícia, o lugar é gostoso, é calmo. Aqui está a paz do Espírito de Deus, aqui está a palavra de Deus, aqui estão os santos de Deus reunidos, a presença de Deus está aqui. Ao sair esta porta, meu amado, você precisa do Espírito Santo, porque lá fora você vai deparar com coisas diferentes, tá? Nem sempre lá fora você encontra um crente, te dá um abraço, a paz do Senhor, um aperto de mão e faz uma oração, mas você vai encontrar alguém que queira opor-se à sua fé, à sua profissão de fé, à sua vida como crente. Ele quer tirar a sua vida consagrada a Deus, te arrastando para as trevas, para que o reino de Deus seja desta forma prejudicado e você perca a sua salvação. Mas o Espírito Santo de Deus pode me revestir nesta noite. Mas pastor, eu estou revestido. Pois então revista mais nesta noite. Não há limite para nós receber da parte de Deus o poder do Espírito Santo. Você é uma bênção, graças a Deus que você é uma bênção. Mas saia daqui nesta noite ainda mais abençoado, porque Deus tem projeto para com a nossa vida. Irmãos, emoções passam, viu? Todas as emoções passam, mas a unção do Espírito Santo, ela é conservadora. Ela conserva a nossa vida na presença de Deus, e nós podemos triunfar na unção do Espírito Santo. Abra o teu coração nesta noite. Se nesta noite o Espírito de Deus quer te usar para profetizar, seja profetizar para o teu companheiro, para alguém que está perto de você, ou profetizar em línguas estranhas, te usar como profecia em línguas estranhas, para que alguém veja o poder de Deus na sua vida e aceite a Cristo como Salvador. Abra o teu coração nesta noite, porque Deus quer usar. O Espírito Santo quer fazer maravilhas em nosso meio. Palavra subterrânea, no reconta. Coloque o pé comigo. Quero chamar o Lucas para pegar de cá. Eu quero que você feche os teus olhos onde você está. Nós vamos cantar. Nós não temos aqui uma banda, um coral, mas nós temos aqui o Lucas, que também é um menino que se dedica à obra de Deus. O som deste instrumento vai ser ouvido no céu. E o nosso louvor vai para o céu. Aleluia. E os anjos no céu, aleluia, diante de Deus, com todos os arcanjos, querubins e serafins, adorarão conosco, e o Deus eterno será glorificado em nossa vida. Deixa eu ver. Nós estamos pedindo.
Nós estamos pedindo para o Espírito Santo encher as nossas vidas. Aleluia. É uma oração em cântico, é uma oração levada diante de Deus. Alabais a lei de couras. E eu quero te dizer agora, neste momento, sem medo de errar, abre o teu coração quando louvar, e quando você sentir a glória de Deus te envolvendo, você pode exaltar a Deus. Se você entrou aqui nesta noite com medo, Deus vai tirar o teu medo nesta noite. Aquela sombra que te persegue, muitas das vezes você olha e não vê ninguém. Mas você fica assombrado, porque uma nuvem negra, a sombra negra vem por trás de você. Nesta noite a glória de Deus vai te envolver, e o poder do Espírito Santo vai encher a tua vida, e vai bater retirada esse espírito de glória. Aquele espírito de depressão que tem entrado na sua vida para te enfermar, Deus nesta noite está te dando vitória. Abre o teu coração agora, vai encontrar. Os olhos fechados.
do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos.